Bom, o que entendemos por antecipação da tutela? O que é a antecipação da tutela? Né? Como eu posso aí conceituar a antecipação da tutela? Para que serve a antecipação da tutela? Né? A antecipação da tutela tem a ver com a celeridade do processo. Muitas vezes, né, ocorre de eu adentrar ao judiciário no meu interesse de agir, sendo parte legítima e a questão possível, juridicamente possível, atendendo às condições da ação, não havendo nada que indefira a minha inicial, recolhendo as custas e juntando toda a documentação adequada ao meu pedido, né? Eu entro com o pedido, né? E não peço uma liminar ou uma cautelar, lembrando que nós já falamos desse assunto, como na aula de classificação das ações, nós já dissemos que as ações se classificam em ação de conhecimento, ações executivas, né, ou de execução, e ações cautelares. Essas cautelares são as ações acautelatórias, que me acautela, né, que me trazem uma cautela, que me trazem uma urgência, sob pena de ver o meu direito se esvair, perder o meu direito. Então eu tenho que agir com cautela, com rapidez, né, fazendo um pedido liminar para que a fumaça do bom direito, aquilo que diz, né, entre aspas, que eu tenho direito, mas o perigo da demora, o perículo in mora, eu agir de uma forma rápida dentro de pequenas questões que eu consigo demonstrar que eu tenho direito, para que eu não perca o meu direito. Isso, por exemplo, é comum, não é, em questões envolvendo, por exemplo, a vida, né? Eu preciso de uma internação urgente, um leito de hospital, então eu tenho aí, né, por conta dos atestados, dos exames, eu tenho a fumaça do bom direito, né? A prova inicial de que eu tenho direito, né? E o perigo da demora, se demorar, morte, perículo in mora. Então, com esses dois quesitos comprovados documentalmente, um pedido liminar, uma ação cautelar, resolve a minha questão. O juiz defere para que eu não morra. Se eu morrer, é culpa do juiz. O juiz defere, né? Bom, mas não estamos falando disso, mas é semelhante a isso o tema da aula agora nesse momento, que é a antecipação da tutela, né? A preocupação com a celeridade do processo é muito, né, ela é uma constante dentro da nossa sociedade, né? Uma justiça demorada não é justiça, uma justiça lenta não é justiça. Então eu preciso de um processo, né, célere, né? E não há justificativas para demorar determinadas questões. E aí vamos ao caso concreto, né, de concessão, por exemplo, de liminares, de cautelares, né? Mas lembre que não é esse o assunto que eu estou tratando aqui. Eu estou tratando de uma antecipação de tutela, que é diferente de liminar e cautelar, mas parece muito por conta do resultado. Então vamos lá. Se eu corro risco de vida ou risco de morte, depende do entendimento de cada um, né? Corro risco de vir a óbito, né? Eu entro com uma cautelar, com pedido liminar, justifico e o juiz concede. Ponto. Isso é uma questão, né? Agora, olha só. Eu tenho o meu imóvel, né? Eu tenho o meu imóvel, eu tenho algumas terras, eu tenho um loteamento e eu tenho aí 10, 12 lotes vazios. Uma área cercada, murada, né? Regulamentada, documentada, tudo bonitinho. E é meu. E eu faço um loteamento. E eu quero vender esses lotes. Só que, né, isso sexta para domingo, quando eu chego lá, sexta para sábado, eu chego lá no domingo, tem uma família morando num dos meus lotes. Olha que coisa. Eu falo, como assim? O que está acontecendo? Para afastar estes danos materiais, para afastar essas pessoas que invadiram o meu lote, que não tem um argumento, não tem uma questão, não existe, né, essa questão, né? Eu chego lá e falo, o que você está fazendo aí? Não, vim aqui, montei minha barraca, vou ficar, não vou sair. É possível, acontece muito. Então eu tenho que fazer uma ação, não é, de reintegração da minha posse, ação de reintegração de posse. Eu tenho que me reintegrar na minha posse, né? Eu peço liminar? Posso pedir uma liminar, para evitar que ele construa isso, etc e tal. Mas não é o caso. Eu faço uma ação de reintegração de posse,
né? Estamos falando de antecipação da tutela. Faço uma ação de reintegração de posse, digo que a propriedade é minha, eu sou parte legítima, mostro lá, está no meu nome, em meu nome, junto meus documentos, junto os documentos da minha propriedade, desta propriedade invadida, não sei quem é o invasor, coloco lá, fulano de tal invasor está nas minhas terras. Tiro algumas fotos, vou na delegacia de polícia, faço um boletim de ocorrência do delito de esbulho possessório. Esbulho possessório é crime, né? Invasão de terras é crime. Faço o delito de esbulho possessório, faço o boletim de ocorrência. O delegado verifica que é um esbulho, que se trata de um esbulho, né? Dá o relatório nesse sentido favorável, junto isso no meu processo. Boletim de ocorrência de esbulho possessório. SIC RG, comprovante de residência, documentos da minha propriedade, escritura pública da minha propriedade junto lá, está inclusive no meu nome. Faço o recolhimento das custas, né? Acabamos de falar tudo isso agora no tema anterior. Faço o recolhimento das custas, o valor da minha propriedade é X, faço o recolhimento lá de 1% em cima do valor, recolho a taxa de procuração, taxa de cartório, tudo bonitinho, faço o recolhimento junto à guia, tal. Tranquilo. E o boletim de ocorrência. E as fotos. Vou lá, faço uma filmagem do local. Pessoal, observem só. A prova de que o lote é meu e a prova de que ele está sendo invadido, ela é inequívoca. Não há sombra de dúvidas de que o que eu estou falando é verdade. O juiz lê e não tem como o juiz não acreditar, né? A verossimilhança das alegações em relação ao fato pleiteado em juízo, com a pretensão resistida do invasor que não quer sair da minha terra, alicerçada na documentação de que prova que o lote é meu e eu não tenho negócio com ele, eu vou na porta, converso com ele, gravo eu conversando com ele, além do boletim de ocorrência, eu envio a AR tentando tirar ele, levo testemunhas. Onde é que está a dúvida nisso? Nenhuma dúvida, né? Então, aí é que vem a questão do tema da aula nesse momento, a antecipação da tutela. Quando eu adentro ao judiciário requerendo a reintegração da posse, o que eu quero? Qual é a tutela? Qual é a proteção? Tutela é proteção. Qual é a proteção que eu quero do Estado? Lembrando que processo é um conjunto de atos que me levará a uma sentença. Eu sempre falo isso, né? Processo é um conjunto de atos que me levará a uma sentença. Todo mundo que estudou comigo, né, sabe isso de cor e salteada. Professor, o que é um processo? O processo é um conjunto de atos que me levarão a uma sentença. Estamos falando do ato. Qual ato? Falamos da petição inicial, falamos de emenda da inicial, falamos de condições da ação, falamos de espaço saneador, falando agora de tutela antecipada, antecipação de tutela dentro da petição inicial, que é a sequência. Depois nós vamos falar de contestação e outras questões mais. Amanhã eu falo talvez de citação e contestação e a gente fecha essa questão aí e vamos depois trabalhar os temas, né? Mas aí o que acontece? Tudo isso devidamente documentado, devidamente provado. Então a verossimilhança das alegações, né, elas são fortes, alicerçadas em uma vasta documentação, boletim de ocorrência, vídeos, filmagens, etc e tal. Então eu posso, fundado receio de dano irreparável, de difícil reparação, ele pede uma água, pede uma luz. O que é isso, professor? Pede uma água, pede uma luz. Ele bota o poste e faz a conexão de energia e coloca no nome dele, o invasor. Pede instalação do hidrômetro de água, o invasor. Faz um alicerce, um baldrame e ergue uma casa, o invasor. Vocês já viram isso? E se isso acontecer, o que acontece? Difícil, dano de difícil reparação. Por que o dano é de difícil reparação? Ele vai estragar o meu lote? Ele pode estragar o meu lote, pode estragar o meu condomínio, ou pode acontecer coisa pior ainda. Eu tenho 10 lotes, ele tá lá na sexta, no sábado aparece mais 2 famílias, no domingo aparece mais 7 famílias, acabou. Agora eu tenho 10 famílias para tirar em vez de uma. Agora eu vou precisar de requisição policial, eu vou precisar de um apoio maior, sem falar que todas as despesas desse despejo correm por minha conta. Não vocês sabiam disso? Não é por conta do Estado não, igual muita gente acha, é por minha conta.
eu tenho que ter um caminhão disponível, parado na porta, por minha conta, para poder tirar os móveis do invasor. E não posso jogar o invasor no meio da rua, não. Eu tenho que colocar num galpão, né? Ele vai sair, mas o que é dele tem que colocar num galpão, bancar tudo isso, eu tenho que pagar tudo isso. Então, por isso que tem que ser rápido. Por isso que nós estamos falando de tutela antecipada, né? Então, a prova inequívoca da verossimilhança, né, me levará a antecipar a proteção do Estado. O Estado antecipa essa proteção, ao invés de ter todo um trâmite, diversos atos processuais, ato da prova, ato da instrução, ato de audiência, ato de verificação de laudos, não. Nada disso. O juiz já verifica logo no início da petição inicial, logo nesta exordial, requerendo a reintegração de posse. O juiz verifica que tudo faz sentido e que está completo, que está devidamente provado. Ele não tem sombra de dúvidas, né? Então, o juiz concede a antecipação da tutela. É o tema que nós estamos tratando agora. Concede a antecipação da tutela, né? Visando conceder aos sujeitos do processo meio capaz de afastar os danos materiais decorrentes da questão fática processual, né, subjúdice. Compreende isso? Tranquilo? Acho que é tranquilo, né? Eu tenho todos os documentos e eu provo isso sem sombra de dúvidas, né? E eu chamo isso de verossimilhança das alegações, né? É verídico, é fato comprovado, não há dúvida. Bom, eu dei um exemplo de reintegração de posse, vou dar outro, não é? Outro exemplo. Bom, em geral, as ações possessórias têm esse componente, né? Mas nem sempre, agora vamos lá, nem sempre a ação possessória, o possuidor do lote, ele possui escritura, né? Isso em São Paulo, em todos os estados do país é muito comum termos, todos não, depende, eu vou falar das exceções. Distrito Federal é comum não ter escritura, infelizmente, né? Eu estou falando isso aqui, não é? Me processem se eu estiver falando mentira, mas não é mentira, é verdade. Distrito Federal, o que tem de invasão aqui, você liga a televisão todo dia, pessoal, todos os dias tem invasão no DF, né? Tá gravado, todos os dias tem invasão no DF, porque é comum não ter escrituração aqui, porque esse processo de escrituração está acontecendo agora no DF, por incrível que pareça, né? Nordeste, é comum escrituração lá? Também não. No interior é complicada essa situação. Norte do país também é problemática a questão da escrituração lá, né? Os demais estados não tem problema. Estado de São Paulo, por exemplo, a escrituração lá é normal, né? É comum, é padrão, é praxe, né? Tudo bem escrituradinho, tudo bem tranquilo, né? Mas vamos então aos casos de ações possessórias onde não há escrituração ou é pendente. Não vamos falar de escritura, mas não tem uma documentação hábil provando aí a posse ou a propriedade. Aí o juiz não concede, porque a verossimilhança da alegação, embora haja um fundado receio de dano irreparável, mas eu não consigo provar o meu direito por falta de uma escrituração ou falta de um documento hábil a provar o meu direito. Sabe quando a pessoa tem uma cessão de direito de posse daquela terra e o invasor forja uma e fala: não, você tem uma, eu também tenho uma, a sua vale tanto quanto a minha, ou seja, a sua não vale nada, a minha não vale nada. Ah, a sua vale, mas a minha vale também. Por que a sua vale e a minha não vale? Esse é o diálogo, essa é a argumentação. Então, o que acontece? Aí o invasor, então nestes casos não há uma prova inequívoca das alegações, né? Então aí o que acontece? Eu tenho, para que eu possa pedir a tutela antecipada, para que haja uma reversibilidade da decisão, porque a pessoa que está entrando dizendo que ele é dono da posse, que ele é dono da posse, não, que ele é dono do imóvel, né? Que ele tem a propriedade do imóvel, mas o imóvel dele está invadido, é essa pessoa que vem com essa alegação e não prova. O que acontece?
Se o juiz conceder, e o juiz conceder de forma equivocada, é porque aí o outro vem e prova e fala, não, ele está falando que é dele, mas é meu. Ele está agindo assim, mas é meu, não é dele. Ele está agindo de má fé. Aí eu venho e provo que é meu, o outro lado. E aí, pessoal? Aí eu tenho que reverter a decisão. Eu, o juiz que dei por primeiro, agora eu tenho que reverter. Falar, opa, me enganei. Não é sua, é dele. Eu posso, juiz, conceder esta decisão baseado nesses documentos de forma precária? Posso, mas não devo. Devo, mas não posso. E concedo em que sentido e quando que eu vou conceder? Olha, eu concedo o teu pedido, desde que você me garanta, através de uma caução fidejussória. Você vai fazer um depósito no processo aqui, porque se você estiver mentindo, você vai perder o dinheiro, esse dinheiro vai servir para reparar o outro lado que você está prejudicando. Ou não, vamos calcionar o processo com o próprio lote. Quem perder, perde o lote. Ah, bom também, né? Vamos calcionar com o carro. Você tem uma outra casa fora esse lote? Tem. Então, bota a escritura aqui. Parece um jogo, né? Isso acontece, né? Então, essa caução, ela reveste o processo de uma garantia real, e essa garantia real me diz, pode conceder, né? Eu não tenho uma prova inequívoca, a prova é precária, mas eu vou calcionar, eu vou pagar, eu vou dar uma garantia de que se Vossa Excelência decidir de forma equivocada, eu tenho como reparar o dano. Aí eu vou lá e calciono com a minha casa, ou calciono com dinheiro. Eu tenho 50 mil reais na minha conta, e aí eu falo que eu tenho 50 mil reais na minha conta, que vai ficar parado, ou transfiro para o processo como calção. Pessoal, esse dinheiro não é do fórum, não vai ficar no processo, ele é uma segurança para o juiz decidir ao meu favor. O juiz decide ao meu favor, lá no final do processo, no conjunto, na sequência de atos, prova-se através da sentença que realmente eu tinha razão. O dinheiro é devolvido, a calção é devolvida. Tranquilo? Bom, o tema da aula de hoje é a antecipação da tutela. Tutela é proteção. Quando que a tutela é antecipada e por que ela é antecipada? É uma liminar? É uma cautelar? Não é cautelar, não é liminar, né? A antecipação da tutela é o instituto que traz celeridade mediante a verossimilhança das alegações e sim ao fundado receio de dano. Existe um fundado receio de dano, né? Todo o conjunto fático probatório, ele é indene, ele é de facílimo ao observar, logo de pronto eu vejo que a pessoa tem direito no seu requerimento, o que ela requer é de direito, é provado, é fácil compreender. Então, por que nós vamos esperar 1 mês, 2, 3, 4, 5, 1 ano, tudo, né? Sendo que ele corre o risco de dano. Lembra que eu falei? Sexta-feira um invadiu, eu não fiz nada. Aí ele chama os coleguinhas, aí o outro invade, quando vê, tá tudo tomado, né? Tá tudo dominado. E aí, pessoal? Aí, né, para se evitar um fundado receio de dano irreparável, eu, juiz, antecipo a tutela, antecipo a proteção. Não é sentença final. A antecipação da tutela é uma sentença provisória, é uma sentença provisional, é uma sentença logo no início, ao despachar inicial, verificando todos os requisitos, verificando as condições da ação, possibilidade de legitimidade, interesse de agir, não há inépcia na inicial, os incisos do 1 ao 6º estão devidamente cumpridos. Pessoal, eu falei do 1 ao 6º, vocês não perguntaram por que o 7º não, né? Eu vou deixar aí para depois aí, vocês não perguntaram, né? Vocês estão aí, pessoal? Né? Eu sei que a aula telepresencial é igual o barzinho, né? Você já viu como é que é barzinho, né? O cara tá se matando lá, estudou a vida inteira para ser músico, e aí, né, termina, aí ele fica olhando assim, ninguém nem olha. De casamento também, né? Já expliquei, né? Mas deixa pra lá. Beleza. Depois tem que anotar quem chegou depois, tá? Por causa da chamada. Né?
E namoro, né? Namoro, quando o mulher vai namorar, ai, meu bem, meu amor, meu bem, meu bem. Quando separa, meus bens, né? Negócio complicado. Bom, advogar na vara de família é mais perigoso que no crime, viu? Se advogar, eu advoguei para várias mulheres, eu já advoguei, né? Meu Deus do céu. Primeira coisa que o outro lado acha é que você está saindo com a cliente, né? É uma coisa isso aí. E o último caso que eu peguei, o cara era fortão, e eu conversando com ele no meio da rua, e ele olhando assim, bem no meu olho assim, né? Porque eu desejo boa sorte para ela, felicidade e tal. E ele olhando, eu falei, pronto, eu vou tomar um soco aqui já. Aí eu fiquei meio de lado assim, né? Para poder dar tempo de correr, né? E eu fiquei assim, ele me olhando bem no olho assim, e ele falava tal, e começou a ficar vermelho. Eu falei, Jesus Cristo, deixa eu sair daqui. Eu sei que eu dei uma desculpa e saí fora. Ai. É perigoso. Foi lá, foi em São Carlos, foi lá no Dama 2 lá. Meu Deus. Bom, deixa eu pra lá, vai. Bom, então estamos falando de antecipação da tutela. Então, pessoal, é isso. Tá, outros casos, né? Outros casos que cabem antecipação de tutela. Estava falando de divórcio por isso, né? Eu quero dar umas viajadas, né? Mas, olha só. Alimentos provisórios, alimentos provisionais, né? Quando eu faço a petição requerendo alimentos, olha só, existe um processo de divórcio, que vai ser discutido as questões dos bens, né? A casa, o carro, salário, envolve uma empresa, tudo isso está no divórcio lá, um divórcio complexo. Mas tudo isso vai ser resolvido dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que a vara vai levar para processar tudo isso e julgar, no conjunto de atos que levará a uma sentença final de divórcio, fazendo a partilha de bens e etc e tal, ok? Tranquilo, divórcio. Mas a fome não espera, a fome não pode esperar. Aqueles que dependem, né, do casal, que são os menores, impúberes, né, menores de idade, menores de 18 anos, que dependem, né, de uma provisão alimentícia, no caso de alimentos, o juiz despacha concedendo a antecipação da tutela de imediato, ok? O juiz, ao pegar a inicial, né, verificando o pedido de alimentos, ele já concede alimentos provisionais, ele já concede imediatamente alimentos provisionais, alimentos provisórios, através de uma antecipação da tutela. Então, ao invés dele conceder lá na sentença final, ele já concede agora, ele já antecipa, pague alimentos no importe X. É um importe arbitrado aleatoriamente, baseado no que fala a inicial. Geralmente o juiz costuma fazer isso nos seus critérios aí de experiência, né, jurídica, baseado no que vem no próprio processo, né? Se né, aquele casal que tem um cachorro e o violão, né, não vai sair muita coisa dali. Mas se é um casal dono de uma grande empresa, com muitos funcionários, né, 5, 6 veículos estacionados na garagem, 20 veículos na empresa, o que acontece? Que foi o caso que eu fiz lá, né, que eu estou contando agora. O que acontece? Então a pensão alimentícia vai ser arbitrado num patamar alto, bem alto, né? No caso lá eu pedi 80 mil reais de pensão alimentícia, o pessoal achou um absurdo, né? E no final eu ganhei 11 mil de pensão alimentícia, que ficou bem alto também, né? Ficou bem alto, 11,5. Isso numa tutela provisória. Depois na sentença, aí lá no final baixou para 6. Bom, é isso, né? E o outro lado, o requerido, ele pagou normal, sem nenhum problema, sem questionar, tranquilo, e só achou alto, né? Porque haviam outras coisas em jogo, mas no final deu tudo certo para todos os lados, ficou tudo tranquilo. Tranquilo, pessoal? Então, reintegração de posse, caso de antecipação de tutela. Alimentos provisionais, caso de antecipação da tutela, né? O que mais? Então, são alguns casos, né, onde é feito o requerimento, né, e não é na sentença.
Com o decorrer do processo, verificado outras questões, laudos, perícia, balanço contábil da empresa, imóveis, né? O que realmente o menor necessita para sobreviver, ele necessita de 11 mil reais, 12 mil reais, né? Vamos ver, tem um segurança, tem um carro, tem uma escola que custa 3 mil reais, brinquedo, karatê, psicólogo e etc. Uma série de situações que você junta, aí vai dar 6 mil, 7 mil, não consegue atingir os 11, aí ficou nos 6 mil. Entendem isso, pessoal? Filho do Ronaldo Fenômeno, quanto que ele ganha de pensão? É feito um acordo, né? Não é 30% como se fala aí não, viu, pessoal? Tranquilo? Doutores e doutoras, ok? Essa história de 30%, isso não existe na lei. A lei não fala que é 30%, não existe isso, não. Ah, professor, mas não é 30%? Não, 30% não é 30%, tá? Ah, mas de onde vem os 30%? Querem ouvir isso aqui agora? Ou deixa para aula de direito de família com a professora lá na frente? Deixa lá na frente, né? Ou eu conto aqui por cima como é que funciona, os 30%. Gabriel, Guilherme, Marisa, Luiz, usos e costumes, é quase isso, usos e costumes, quase, né? Tem a ver, claro, tem a ver sim com usos e costumes, né? Existe na doutrina um conhecimento doutrinário, tá? Chamado binômio necessidade e possibilidade. Qual é a necessidade do menor? Essa é a avaliação. Qual é a possibilidade do pagador? Essa é a segunda avaliação. Atualmente se fala em trinômio: necessidade, possibilidade, oportunidade. Esse oportunidade eu descarto, né? Mas se fala em oportunidade. Oportunidade significa dizer um momento. Qual é o momento da pessoa? Então é nesse momento que a gente tem que fazer a mudança e calcular os valores. Mas vamos nos concentrar em binômio necessidade e possibilidade. Qual é a possibilidade do Ronaldo Fenômeno? O cara que ganha $1 milhão por mês, dizem, né? Ou mais. Qual é a necessidade? Qual é a possibilidade? Possibilidade de 1 milhão. Ele vai pagar 30% de 1 milhão? Não. Não é? Agora vamos para a necessidade. Qual é a necessidade do menor? Vocês entenderam agora como é que faz o cálculo? É em cima da necessidade. Porque a possibilidade é ampla e restrita, mas a necessidade não é. A necessidade, vamos supor que ele precisa de um segurança particular, armado, um carro blindado, um bom carro blindado, são 2 carros, né? Abastecimento dos 2 veículos, segurança, 2 em cada carro, né? Dois veículos blindados, armado, aí ele precisa se alimentar, né? Por mais que o filho dele se alimente de coisas exóticas e caras, que não é o caso, isso não existe, não é? No final, todo mundo, o brasileiro principalmente no final, gosta do arroz, feijão e um bifinho com a saladinha. Esse é o, né? Esse é o típico do nosso país, né? Então, o que mais? Então, pessoal, não tem como, aí com tudo isso que eu falei aí, se você conseguir colocar na conta aí 15, 20 mil aí, dá e sobra pro filho do Fenômeno, né? Aí ele, um cara bom, gente boa que ele é, e tudo que ele faz, eu vou dar 50 por mês, sobra. Ele ganha $1 milhão, necessidade e possibilidade. É assim que se faz o cálculo. Entenderam, pessoal? É assim, né? Normalmente esse pessoal muito rico casa com esqueci o nome, pacto antinupcial. Eles fazem um acordo antes de casar. Já deixa tudo por escrito, ó. No casamento vai ser assim, se separar vai ser assado. Tu vai ganhar um apartamento, um carro, isso aqui, ele vai ser X de pensão. Topa? Assina aqui. Assinou, acabou, é assim isso que esse pessoal faz, tá? Não tem muita briga, muita discussão não. Chama pacto antinupcial. Esse pessoal, né? Mais cash, eles fazem isso aí e evitam um monte de problema. Tranquilo? Então é isso aí, né? Bom, mas nós, simples mortais, nós não casamos assim. Nós casamos, né? Para não se separar, e quando separa vem a briga judiciária, vai para o judiciário. A antecipação da tutela, que é o tema da aula de hoje, ela diz que, né, haverá antecipação da tutela quando houver a verossimilhança das alegações através de provas documentais, de todo tipo de prova, indene, idônea, né, além do fundado receio de dano irreparável e no caso de alimentos, né, a fome não pode esperar. Juntei certidão de nascimento, juntei a renda do alimentante,
juntei uma documentação que prova um patrimônio, mais ou menos para deferir. O juiz bate o olho e defere a antecipação de tutela. Compreendido? Entendido? Alguma dúvida sobre antecipação de tutela? Reversibilidade, já expliquei, vou explicar de novo para encerrar, né? Caso o juiz decida em provas frágeis, né, que não traz aquela segurança, né, para que da inequívoca da prova inequívoca, da verossimilhança da alegação da parte requerente, caso essa prova não seja tão inequívoca assim, tão segura, haverá que se fazer uma caução no processo. Porque se você estiver me enganando, falando que é seu e não é seu, falando que tem direito e não tem direito, aí você cauciona. Se você caucionar, você vai perder a caução. É isso, né? A caução é uma garantia para assegurar que o juízo, né, pode decidir com segurança, baseado no que está... Você tem tanta certeza? Bota 50 mil no processo aí, vamos ver se é seu mesmo. Aí o cara fala, eu não vou botar, é 100, é meu. Não é assim, né, pessoal? É maneira de dizer, só para ficar didático, tá? Não é assim, mas é assim. Tranquilo? Maravilha, pessoal? Alguma dúvida? Né? Então esse é o básico da antecipação de tutela. Agora vamos lá fazer um diferenciamento aqui. Pessoal, antecipação de tutela, né? Esse instituto da antecipação da tutela, né, ele não se confunde com julgamento antecipado da lide. Como assim, professor? Não é a mesma coisa? Julgamento antecipado da lide e antecipação de tutela não é a mesma coisa? É quase a mesma coisa, mas tem uma diferença. Na antecipação de tutela, eu faço um pedido para o Estado juiz de antecipação de tutela. No julgamento antecipado da lide, eu não faço o pedido, o juiz verifica, né, a situação em que se encontra o processo e ele faz um julgamento antecipado da lide, julgando de forma antecipada a lide, independente de eu pedir ou não. Isso acontece, por exemplo, em alimentos provisórios, independente de eu pedir, o juiz concede, né? Então há uma diferença de antecipação da lide e julgamento antecipado da lide, né? No julgamento antecipado da lide, o juiz decide sem eu pedir. Na antecipação da tutela, eu peço a antecipação da tutela. Eu digo que há um fundado receio de dano irreparável e baseado na verossimilhança das alegações, boletim de ocorrência e toda a documentação, eu peço a antecipação da tutela. Aí o juiz concede ou não a antecipação da tutela. Ok? Tranquilo? Se não tivermos nenhuma dúvida, hoje rendeu, hein? Se não tivermos nenhuma dúvida, né, nós vamos colocar um ponto final nesse assunto e seguirmos adiante com o próximo tema.